Beleza, então a gente já deu uma olhada em o que são os mocks, como é que eles funcionam. E agora vamos falar um pouco sobre stub. O que é o stub? Basicamente, dando um spoilerzinho, o stub ele é uma função, um método mocado, né? Então, digamos que a gente tem um método lá numa classe, num service, que busque dados de uma API, por exemplo. E eu uso esse método em um teste, em algum teste que eu estou fazendo, um teste que ele utiliza essa função. Só que, como eu disse antes, a ideia é a gente não ter acesso externo, por exemplo, para uma API, por exemplo, certo? Seria a gente trazer dados locais mesmo, para não ter o custo e aquela questão de tempo, né? Então, é para isso que a gente pode usar um stub, por exemplo, para a gente mocar essa função e dizer que ele sempre vai retornar aquele dado. Um exemplo aqui, ó, vamos criar aqui dentro do nosso source uma outra pasta chamada service. Então, eu posso vir aqui service e aqui dentro eu vou criar o countries, isso aí está certo, né? .js, beleza. E vou copiar esse nome aqui, né? Countries, beleza. E vou criar uma classe aqui, countries, service. Vou alterar o nome aqui, deixar bonitinho. Então, services, beleza. E vou exportar esse cara aqui, module.export, isso aqui, beleza. O que vai ter aqui dentro? Vai ter basicamente, podemos fazer aqui então, sei lá, um get country, por exemplo. Get country. Ele vai poder receber um name. E baseado nesse name, a gente pode buscar os dados de um país específico. Então, response vai ser igual a await. Opa, então aqui tem que ser async, await, fetch. Deixa eu buscar qual que é a API que a gente está utilizando aqui. Espera aí, que eu tenho aqui salvo. Aqui, esse cara aqui. Cadê? Aqui. Essa API aqui. Então, arroba. Aqui no caso nós estávamos passando Brasil antes, né? Para buscar os dados do Brasil. Então a ideia é a gente poder passar o nome que a gente quiser, por exemplo. Então eu venho aqui e vou dizer que em vez de Brasil, nós vamos receber um name. Então a gente vai poder buscar em um nome específico de um país, por exemplo, e trazer esses dados para a gente. Então const data vai ser igual a waitResponse.json. Beleza. Vou retornar aqui então data 0, né? Porque esse data que a gente recebe é um array e como a gente está filtrando aqui já pelo país, né? Por exemplo, vai trazer um país só. Então a gente vai pegar só o primeiro objeto que retorna esse array para a gente receber o objeto do país. Beleza. Então temos aqui uma função getCountry. Vamos testar. Posso vir aqui, por exemplo, testar um service. Vai ser igual a new country service. Então, service, beleza? Eu posso vir aqui, por exemplo, dizer const Argentina, vai ser igual a await service.getCountry, passando aqui a Argentina. E agora dá um console.log na Argentina. É para ela me trazer os dados da Argentina. Então, npmt, vamos ver. Já pode ver que demora, né? Isso é a parte ruim de tu trabalhar com dados de fontes externas, né? Mas trouxe aqui ó, os dados da Argentina pra gente. Beleza. Além disso, vamos aqui voltar no service. Não sei se isso é recomendável, né? Mas fazer aqui dentro, só para a gente não perder muito tempo, eu vou criar aqui dentro um outro método que é o summary. Vai criar um resumo, por exemplo, do país para a gente. Então eu posso receber aqui um country e vou retornar um objeto aqui, por exemplo, trazendo, sei lá, um name. Então, se a gente vê aqui no objeto que a gente recebeu, a gente recebe um name aqui. Então, country.name, country.name.common, beleza? Vou trazer, por exemplo, o status também do país, country.status, beleza. Então, se eu vim aqui nesse cara aqui, passar, por exemplo, service.summary e passar a Argentina, que a gente está buscando lá da API, é para trazer um objeto ali com um mini resuminho do país. No caso, eu trouxe aqui Argentina, status, tanana. Tá, beleza. Só que, cara, como eu tinha comentado anteriormente, não é legal essa ideia de tu ter dados trazidos de fontes externas. No caso que a gente está fazendo aqui no getCountry, a gente está dizendo que esse cara vai lá, vai fazer uma request para a API, daí a gente vai trazer os dados. Daí entra naquele mesmo problema que a gente comentou ali dos mocks, de tu ter dados de fontes externas, tem que fazer uma request para uma API, o que pode gerar custo e tempo, né? Tu pode ver que às vezes demora um pouco aqui para executar essa API, por exemplo. Então, qual que é a ideia? A gente vai criar um stub desse cara aqui. A gente vai dizer, ó, por exemplo, sempre que eu chamar getCountry
passando Argentina, ou passando, por exemplo, Brasil, o valor Brasil como argumento, cara, retorna um dado do mock. Daí eu não preciso ficar fazendo requisições, por exemplo. E para a gente fazer isso, a gente vai usar uma lib que é muito famosa, bem utilizada com Node, que é o Sinon. Então, npmi-d, né, para desenvolvimento Sinon, assim, ó. O Sinon, beleza? Vamos instalar aqui, vamos baixar esse cara. Aí, baixou. E vamos importar esse cara aqui, ó. Então, const igual a require. Opa, require. Opa! Require Sinon. Beleza. E na documentação deles, eles dizem pra gente importar esse, acho que é create sandbox. Create sandbox. E daí, a partir desse create sandbox. Opa, não. Vou fechar esse cara aqui. Aí, create sandbox, a gente pode ter o const Sinon igual a create sandbox. Beleza. Beleza, vamos testar só que tá funcionando isso aqui. Deixa eu dar um console.log nesse Sinon aqui, só pra ver se eu fiz certo, né? npmt. Beleza, temos aqui o Sinon, os métodos dele, então importei certo. Beleza. O Sinon, ele é uma ferramenta que usa a gente para fazer os testes, né? Tanto questão de mocks, stubs, spies, que a gente vai ver agora mais pra frente. E com ele nós vamos criar um stub dessa função aqui, getCountry. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que Sinon.stub, ele vai receber uma instância, né, de um objeto. Nesse caso, eu vou receber o nosso service aqui. E depois a gente diz qual que é o método que a gente vai fazer o stub. Nesse caso, vai ser o método getCountry. GetCountry, beleza. Até agora, se tu rodar aqui, por exemplo, esse cara com a Argentina, tu pode ver que vai dar um erro porque ele está com o stub ativo. Então, esse método, eu acho que vai trazer o dado errado, né? Undefined, tu pode ver que não está mais trazendo. Porém, se eu comentar essa linha aqui, ó, ele vai deixar de estar no stub, então eu posso chamar e ele vai trazer corretamente os dados. Beleza. Além disso, agora a gente pode dizer aqui, ó, tá, beleza. A gente vai no service, no método getCountry. Eu quero que quando tu passe which args, quando os argumentos for, por exemplo, Brasil, eu quero que tu returns, não, no caso resolves, né, para retornar uma promise, resolves, retornando, por exemplo, mocks.counters.brasil. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos rodar agora esse cara aqui passando a Argentina, né? Como ele está com um stub, ele vai retornar undefined. Mas se eu passar Brasil para esse cara aqui, vamos aqui, ó, dar um npmt, ó, trouxe os dados do Brasil, correto? Por quê? Porque ele fez a requisição, né? Vamos testar. Eu vou comentar essa linha aqui, ó, do getCountry, deixar comentado, e vamos rodar de novo esse cara, vamos ver o que ele vai trazer. Vamos dar um, opa, aí, vamos rodar de novo, npmt, ué, trouxe os dados do Brasil, correto? Então ele não está fazendo uma chamada externa. Eu falei, ó, cara, sempre que alguém chamar, por exemplo, o método getCounters passando Brasil, cara, retorna esse mocks country Brasil aqui, porque daí tu não precisa de uma chamada externa. Tipo, o teu código vai estar testado, porém utilizando mocks, sempre tá chamando dados de API. Então, ao mesmo tempo tu pensa, tá, então tá significando que esse getCounters aqui tá um teste viciado, né? Porque ele não tá sendo testado de forma correta, ele sempre vai retornar um valor correto. Isso não tá bem correto, porque pensa comigo, esse teste que a gente está fazendo aqui no getCountry seria para buscar um dado que a gente vai utilizar para fazer em outro teste que a gente precisaria, por exemplo, do dado do Brasil. Então a gente pode fazer um stub desse cara aqui para a gente não precisar ficar dependendo de uma fonte externa. Obviamente, quando tu for testar, por exemplo, o getCountry mesmo, o método getCountry, tu teria que utilizar o método normal, né? Mas geralmente, questões como, por exemplo, se a API está funcionando e coisa, a gente usa outros métodos de teste. Por exemplo, ficar dando um ping lá, ver se a API está de pé, se está respondendo de forma correta. A gente não faz nesses testes unitários aqui, né? Mas é basicamente isso que um stub faz. Ele moca dados em um método para te poder utilizar eles sem precisar de uma fonte externa, assim economizando tempo e custo, né? Economizando dinheiro. Beleza, a gente viu aqui, né, os stubs. Então, cara, pra gente terminar esse teste aqui, vamos fazer o seguinte, vamos testar, por exemplo, o nosso método de summary, vamos ver se ele está funcionando. Então, vou criar aqui, né, um summary, igual a service.summary, e ele vai criar por exemplo, um resumo do Brasil, né? Então, vamos ver aqui, console.log,
log summary. Vamos ver o que esse cara retorna para nós. npmt. Aqui, criou o resumo do Brasil. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos testar, ver se isso aqui é verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte. Assert. Opa, importou já o assert? Não. Importou o assert errado aqui. Vou importar o assert certo do Node. Const assert vai ser igual a required assert. Beleza? Assert. Vamos ver se deep strip to equal. Então vamos fazer o seguinte. Se o objeto que a gente quer receber, esse objeto aqui, ó, que vem com o nome Brasil, né? Então o name vai ser Brasil. Vou até botar aqui. Const expected. Expected vai ser aqui. Vou copiar esse cara aqui. Name. Opa. Aqui. Name. Beleza, o name vai ter que ser vindo Brasil, né? E o status. Status tem que vir o status que a gente quer, que é esse official assigned. Vamos salvar aqui esse cara. Beleza, o esperado, então, que eu quero quando eu crio um summary do Brasil, é que venha um objeto desse cara aqui, né? Igual esse cara aqui. Então, beleza. Eu vou passar aqui o summary que eu estou recebendo, né? E vou passar o valor esperado. E caso não seja o valor esperado, vou falar, sei lá, o resumo não é igual. Sei lá. Beleza. Então vamos rodar aqui, npmt, e não aconteceu nada, né? Porque a princípio está vindo o valor esperado. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o valor esperado, sei lá, tenha mais um campo, que é age, sei lá. Tá, age aqui, 2077. Vamos ver. Agora vamos rodar de novo o nosso código, npmt. Vai dar um erro aqui, ó, o resumo não é igual, porque o valor que a gente recebeu é esse daqui, né? Status Brasil. E o esperado seria name Brasil, status tananã, e age 2077. Então aqui a gente basicamente testou que nossa função de summary está trazendo o valor correto, o valor que a gente espera. Isso utilizando stub e sem precisar de uma fonte externa, como a gente falou anteriormente. E olha que legal, npmt. Opa, esqueci de tirar o age. Vamos botar de novo. npmt. E fechou, o teste rodou 100% de boa. Tudo utilizando o Sign aqui e o Assert, que é um módulo nativo do Node.js. Espero que tu tenha gostado desse vídeo sobre stubs. Como eu falei, se tu viu o vídeo anterior, tu viu que no final eu comentei sobre eu separar os vídeos. E essa é a parte 2 de 3 vídeos que eu separei sobre mocks, stubs e spies. Então dá uma olhadinha no próximo vídeo. O próximo é o terceiro e último vídeo sobre spies. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve aí, deixa um feedback que me ajuda bastante. E é isso aí. Valeu!